E agora, né, a gente vai pro queridão, ou pro desqueridão, né? O Desquerido é o meu. Não é o meu último, né? O mangá Fora, mais fora a participação polêmico. especial. O mangá mais polêmico, o mangá mais incompreensível, o mangá mais xingado e defendido dos últimos 6 meses. Jujutsu Kaisen acabou. Acabou. E eu botei aqui porque eu sinto que a gente fala dessa desgraça desse mangá muito, mas Uhum. pouco a gente falou a nossa opinião. A gente mais opinou sobre a opinião dos outros A gente mais do reage que. à opinião dos outros do que a gente expressa a nossa, né? Exatamente. Aí eu falei, porra, vamos dar esse fechamento, né? Até porque não sei quando eu vou falar desse mangá novamente, falando o que eu acho e não olhando pro que os outros acham, falando, meu Deus, o quê? Então, Jujutsu Kaisen acabou depois de 6 anos em publicação. Ele estreou na Jump em 2018. Foi aí até finalzinho de setembro, né? Com 30 volumes. Então ele é pequeno, o mangá é quase cancelado, né? Quase esquecido. É, né? É, A não vou esse dar a ponto, assim, sinopse, porque, a esse ponto, porra, guerreiro, sejamos honestos. ah, O Jutsu acabou o quê? Uma semana? acabou. Já dá pra falar que foi esquecida, né? Já dá, já dá. Já dá, né? Mas eu puxei isso aqui e eu vou jogar a pergunta pra você. E aí, Matheus? Como é que foi ler o arco de Shinjuku, que é o maior assunto que a gente vai ter aqui, porque o jogo do Abate acho que a gente chegou a comentar ainda quando você tava na maratona. Como foi? Não, não comentamos o jogo da Batman. Aquela vez eu tinha lido até Shibuya. Então, por favor, o jogo do Abate, a Maki, tudo essa parada que muitos deram opinião. Eu não tenho a Uhum. mesma opinião que a sua, nesse caso. Sim, sim. Então, vamos lá. Jujutsu Kaisen por Matheus Morozaki. É que assim, quem quiser voltar e ver a minha opinião sobre Jujutsu no outro programa, que eu tinha lido até Shibuya, né? E Uhum. olhando em retrospecto pra esse mangá, eu mantenho muitas das coisas que eu falei, principalmente o fato de que eu acho os primeiros, sei lá, 9 volumes de Jujutsu, eu acho que até o Inventário Sombrio, que é um arco que eu também não sou um grande fã, mas enfim, eu acho que tirando a parte do Junpei ali no meio, os primeiros 9 volumes de Jujutsu, eles são medianos pra baixo, assim. É uma parte que eu, ainda mais agora, né, tendo completado o mangá, é uma parte que eu não gosto. Não gosto. Não gosto do arco do Interclasse. Com o tempo é um arco que foi piorando pra mim. E Shibuya é um arco que foi enfraquecendo um pouco pra mim também, pra ser bem honesto. Na época eu tava muito com o choque do, né, tudo se convergindo ali e as coisas que ele tava Uhum. fazendo. Mas é um arco que eu vejo bastante, bastante problemas nele, porque o Gege, ele é um autor, como eu comentei daquela vez, ele é um autor que ele tá muito mais interessado em na maneira como ele prepara terreno do que da maneira como ele vai usar o terreno depois, da maneira como ele entrega no final das contas, né? E o Jujutsu também, isso é uma coisa que depois de repetidas conversas, repetidos diálogos que a gente teve, eu, você e o Hit aqui, toda semana a gente haja pelo menos uns 2 vídeos de Jujutsu. Ele é um autor que ele nasce muito de reações a os mangás da geração anterior. Ele é, Então, eu, inclusive foi isso antes, né? Antes da gente ter essas conversas, esse foi o primeiro e-mail que eu mandei para Leonardo Kitsune sobre Jujutsu, que eu uhum, acho que uma coisa muito importante para Jujutsu é quebrar certos pressupostos que o Battle Shonen construiu, especialmente nos anos 90 ali, mas que tanto Black Clover quanto Boku no Hero Academia continuaram seguindo. Eu acho uhum. que parte, inclusive parte da desconexão das pessoas com o Jujutsu está dele ativamente questionar esses pressupostos, essas questões que as pessoas esperam de um Battle Shonen. As pessoas esperam certas coisas de um Battle Shonen e metade das reclamações dessa reta final são coisas que as pessoas esperavam que ele não entregou, como ele não entregou Ao longo em do mangá 30 inteiro. volumes. É, sabe? Sim. Acabou sendo uma faca de dois gumes que eu não sei de onde veio, porque ele claramente, sabe, tipo, o o fato de todo mundo vai comentar, né? Ah, ele remete a Naruto porque tem o trio de protagonistas, né?
E assim, de fato, ele remete a Naruto. Porque ele tá tentando puxar a memória do Naruto pra você. Ele tá tentando puxar Sim. a memória do Naruto pra você porque ele quer fazer coisas em cima disso, né? Gojo é um personagem que ele é feito basicamente em cima de tropes desse tipo de personagem, do grande mestre, né? Feito pra ele poder quebrar isso e aí contar a história que ele quer contar. O jogo do Abate, pra mim, ele é um arco muito reativo disso, sabe? O jogo do Abate, ele é um arco praticamente todo sobre o Gege, primeiro, mais confortável na narrativa que ele tá fazendo, porque o Jujutsu antes ele era relativamente caótico e ele não conseguia lidar com isso. Eu acho que no jogo do Abate ele encontra muito mais uma facilidade de guiar ali a história da maneira como ele queria, né? A página do Hakari que todo mundo comenta. A página do Hakari, ela é claramente se não uma piada, pelo menos um comentário pro pessoal que odeia qualquer ideia vaga de Explicação. poder que não seja um power level muito bem definido, sabe? Sim. E eu acho que é um arco muitíssimo eficiente pro que ele tá tentando fazer, né? Eu sei que você não é grande fã. E tem Eu grande. gosto mais do pré ali, quando a gente conhece o Hakari, conhece a outra mocinha, que eu não lembro o nome. Eu acho que é ali que tá a parte mais interessante desse arco. Quando eles entram na colônia, eu Uhum. acho que ele dá uma. Ele dá uma mantida, mas depois ele dá uma desandada. E eu também não sou muito fã da virada que ele vai fazer do jogo do Abate pro arco final. Acho uma virada estranha, assim. Eu gosto. Eu gosto justamente por isso. O Jujutsu, ele é um mangá, e essa talvez acabe sendo a maior tradição dele, no fim das contas, né? Ele é um mangá que ele propositalmente não se compromete a entregar um arco redondo, sabe? Sim. Ele, Isso sim. eles entram no jogo do abate já pensando em como cortar esse jogo do abate no meio, né? Então, assim, é um Battle Royale em que você vai ter certas batalhas ali, né? Boas batalhas, em sua grande maioria, eu diria. Eu gosto muito, por exemplo, da luta do Megumi contra o cara dos recibos, que ele vai puxando. Gosto. Eu acho Puxando. essa e a do Yuta as melhores desse. E a do Yuta, que é sensacional. O Yuta é um personagem sensacional, sabe? E eu acho que a presença dele nesse mangá, inclusive, fortalece muito. E dá muita vazão pro Gege fazer o que ele gosta com esses poderes, que é usar eles de uma maneira muito técnica, né? E a única parte que eu realmente não gosto, não gostava antes, não gosto agora, e pra mim vai ser sempre a parte desse mangá que eu nunca vou entender exatamente muito bem. E, ironicamente, é a parte que parece que o pessoal que não gostou tá cobrando mais. É a questão de todo o lore das famílias. É a questão de toda a parte de sucessão, que tematicamente faz muito sentido, mas toda vez que ele corta pra lá, eu perco bastante o interesse. O que significa, por exemplo, que eu não acho a Maki uma personagem particularmente interessante, particularmente legal. Ela é É que eu maneira. acho Vai, que a pode falar. Maki, a questão da Maki é que a gente tava falando. Do que a gente tava falando? Ah, não, isso não saiu ainda. Eu tava falando com o Hit ontem sobre Holy Cake, que a gente gravou os e-mails. Uhum. E eu acho que a Maki tem o mesmo problema que eu tenho com o Pedro do Holy Cake, que é. Eu acho que falta mais carne nesse personagem pra eu realmente me interessar por ele. Ela é muito o tema e pouco alguém. Uhum. E eu acho que é um tema que tá perpassando vários personagens, então ela ser só o tema, pra mim, tira Uhum. muita força dela. E depois ela virar um reflexo do Toji, sendo que ela não é um reflexo do Toji. É uma decisão Ela muito não bizarra tem. essa. Ela não tem a ideologia do Toji. Porque meio que, enfim, pra que serve o arco do flashback do Inventário Oculto? Inventário oculto. Ele vai apresentar 3 visões de mudança do mundo Jujutsu. A gente tem a visão do Gojo, que é uma visão de reformar o mundo Jujutsu, e a Uhum. gente tem 2 visões de destruição. Uma é uma destruição bem nihilista, de foda-se tudo, e a outra é a visão do Geto, que é uma destruição pra construir uma nova supremacia no lugar. Uhum. Então a gente tem essas 3 ideologias, é pra isso que serve esse arco. E a Maki não vai representar uma continuação dessa ideologia, então eu não entendo por que ele puxa de volta o Toji pra isso. É porque Acho estranho. é estranho, porque a Maki, ela é enquadrada como meio que uma vítima Sim, dessa, isso sim. dessas ideologias,
Mas ela, particularmente, nunca vai pra muito além disso. Sabe uma personagem que a Maki me lembra? Em diversos graus? Ela me lembra muito o Levi. Porque também é um personagem dentro de uma série em que todos os... boa parte dos personagens, pelo menos, vão carregar ali ideologias e etos específicos. E ela esbarra em vários desses, mas ela não particularmente está ali pra acrescentar algo de muita substância, na minha opinião, né? E eu não gosto, assim, não... Acho... Eu entendo completamente por que as pessoas gostam da personagem. Porque ela é a mina trincada que não tem poder e sai passando a faca em todo mundo. São páginas muito legais. Arco do Abate, no geral, o que você acha? Arco do Abate. Então, eu acho que ele é um arco que ele vai perdendo um pouco do gás conforme ele vai rolando, assim. Começa muito bem, não tão bem, né? Tem a parte do pré ali, quando tá... O Yu tá caçando o Itadori, que eu acho meio... tanto faz. Mas é realmente a parte do setup. Aí ele dá uma desandada na parte da Maki, na parte da morte do diretor lá, toda essa parte eu acho que realmente falta, mas se fosse pra ser um assunto, faltou. Assim, Uhum, podia não ser um assunto, não ia sentir falta, mas já uhum. que faltou um estofo. E aí ele começa, aí eles vão encontrar a galera do terceiro ano, eu gosto bastante dessa parte. E aí ele engata bem, aí ele vai dando uma desandada. Aí tem o mini arco do Panda, que eu acho chato, desinteressante. Pô, é muito triste o A, Panda. é, a luta contra o advogado tem momentos, mas no geral eu não gosto muito também. A luta do Hakari eu não gosto. Então eu acho que ele vai dando uma brochada, assim. Essa que eu acho que é aí que existe as nossas divergências, né? Porque, porra, eu gosto de praticamente todas as lutas desse arco. Não todas, mas assim, a grande maioria. Eu adoro a luta do advogado. A luta do advogado tem pra mim um dos grandes momentos desse arco, que é o ponto que eles estão lá no tribunal e ele fala tipo, você matou as pessoas, né, em Shibuya, e o Itadori fala assim, eu matei. Isso eu aceito a total responsabilidade. E aí depois o que ele derrota o advogado fala, você não tem a responsabilidade nenhuma. Você não estava sob controle do seu corpo, né? E a luta do Hakari eu acho tão da hora. Eu acho tão legal. Tão legal. Porque, pra mim, é curioso como o Hakari, ele é um personagem que... Ele é criado nos moldes de um personagem igual ao Todo, ou igual... eu acho que o Todo é a comparação mais fácil que dá pra se fazer aqui. Mas é um personagem bem mais Uhum. caótico, que tá ali meio que pra dar um gás em toda a cena que ele aparece, ao mesmo tempo que ele tem um poder ultra específico, e que joga muito Sim. dentro do que o Gege sabe fazer de melhor, que é justamente fazer essas lutas técnicas cheias de pequenas regrinhas, que pra mim é a parte mais interessante, sabe? Eu acho que a única luta que ele consegue fazer, num geral, assim, em que ele não tá dentro desse elemento e que ele consegue entregar, é justamente a luta final. Mas, de resto, eu gosto muito do arco do jogo do abate. E eu tenho a impressão de que todo mundo que eu vejo reclamando desse arco parte da reclamação de que leu semanal. Que aí eu particularmente entendo, De né? fato, Eu, de fato. eu li numa só, então pra mim ele fluiu bem. Mas eu entendo como que é você tá lendo semanal e você ter que passar mais um arco, mais um capítulo da semana com o comediante, com os caras sentados e o anjinho falando lá mil e uma coisas, sabe? Mas eu gosto. Tem uma luta péssima nesse arco também, que é bem pro final, que é a luta da Maki contra o Baratão, que é o Zenin ressuscitado numa maldição que eu acho horrível, horrível. Ah, não, essa luta é ruim Nossa, que pra é um cacete. boneco bosta que ele volta. Esse boneco é ruim pra cacete, E essa aí, luta é ruim pra cacete. nossa, e aí ela tem um segundo arco de power-up em cima do arco de power-up, que o primeiro já não tinha sido bom, o segundo eu acho pior ainda. O Uhum. treinamento express dela com o maluco do sumo eu acho muito ruim, muito ruim. É bem ruim. Bem ruim. Uma luta que eu gosto é especificamente a parte do Shoso contra o Kenjaku. Essa eu gosto, Eu, eu gosto. eu gosto Gosto bastante bastante. dessa parte. Depois eu acho que desanda um Kenjaku pouco. e a mina do Fute. Não sou muito fã da mina do Fute também. Mas acho essa parte boa. Acho essa parte bem boa.
E quando dá a virada, eu fico entre pensar se o Gege ele de fato fez proposital ou se ele só não conseguiu encontrar um momento pra encaixar alguma coisa que levasse a gente a ter algum peso com a irmã do Fushiguro. Porque por mais que ele faça isso com muitos outros personagens, eu acho que especificamente a irmã do Fushiguro era pra. É, seria bom se a gente tivesse algo a mais. É. Porque. Naquele momento a gente ainda tá muito com o peso da virada, né? Da virada do Sukuna. Que Uhum. inclusive, pra mim, a minha página favorita de Jujutsu é o final desse capítulo que dá a virada, que é o Sukuna dentro do Fushiguro e o Itadori desolado, assim, em pânico, né? Essa pra mim é a melhor página desse mangá. Mas a gente ainda tá muito com o peso de que o Sukuna voltou, né? E aí existe muito meio que ele voltou e ele já vai fazer coisas e as coisas que ele faz não são muito interessantes. Porque a luta dele contra a irmã possuída do Fushiguro também pra mim não é nada interessante, sabe? Eu acho ela bem. Foda-se essa luta. Eu gosto do momento dele tomando banho de sangue. Acho um bom momento. O momento do banho de sangue é bem bom. Mas aí ele luta com esse boneco que é engraçado porque ele é 2 bonecos pelo preço de nenhum. Assim. Eu não me Sim, importo nem com quem tá no corpo, nem com quem é o corpo. sim, E aí eles lutam. E ela morre. E eu entendo racionalmente como isso impacta o Fushiguro, não me impacta. De maneira nenhuma. Até porque é sim. engraçado, porque mesmo quando a gente tem o grande flashback do Gojo, que a gente vê o Fushiguro criança, a irmã dele também não aparece. Então a irmã dele basicamente não fala nesse mangá. Ela é um totem na geladeira ali de quase uma motivação express ali. É, Eu sabe, acho bem desinteressante. ela é praticamente um MacGuffin, né? Sim. E todo o negócio do arco da Bat tava acontecendo por causa dela, sim, e tudo mais. Mas assim, um mínimo de me importar funciona. Ao mesmo tempo, eu acho que quando dá essa virada, e principalmente quando o Gojo volta, eu acho que esse mangá ele fica ótimo, assim. É o que. A minha opinião hoje de Jujutsu é que ele é uma subida. De Shibuya pra frente ele é uma subida. Porque eu acho que o Gege ele encontra como poucos momentos desse mangá, assim. Ele encontra muita vazão pra ele conseguir usar esses bonecos de maneira efetiva, sabe? De maneira bacana. O Gojo, pra mim, a melhor coisa que ele faz nesse mangá inteiro é essa parte contra o Sukuna. Pra mim é a parte mais interessante dele, ponto, assim, né? Eu E. acho a mais interessante, mas eu acho que ele constantemente encontra bons motivos pra colocar o Gojo em ação, assim, até aqui. Ele é um personagem que o Gege está constantemente pensando sobre, até pela natureza do personagem, Uhum. e eu acho que ele encontra maneiras de fazer o Buda da história dele funcionar, assim, a história inteira. Isso é uma coisa que ele precisa ganhar créditos, né? Porque o Gojo é um personagem muito difícil de você. Da maneira como ele é escrito, ele é um personagem muito difícil de você lidar com ele. É, Sim. é muito fácil você quebrar a sua história com um personagem desse. E ele nunca chegou a quebrar. Isso é, de fato, assim, uma coisa bastante interessante, né? E eu gosto não só da parte do Gojo contra o Sukuna, mas eu gosto como a morte dele, e principalmente como a presença dele no pré-luta vai ecoar pelo resto do mangá, assim. Sabe? Uhum. A parte com o Yuta no final, por exemplo, é porra, muito bacana. Muito bacana. E depois disso, eu compreendo de certa forma a reclamação de que tá repetitivo, não sei o quê. Eu não acho que o Jutsu teve intensidade igual teve nessa outra final contra o Sukuna. Ele tava constantemente encontrando maneiras de continuar mantendo a peteca no ar, mantendo a bola no ar. Eu, eu vou mais além. Eu não lembro o último mangá que teve uma luta final tão intensa quanto esse. Eu também não. Assim, pouquíssimos. E, de novo, assim, pra mim é o único momento desse mangá em que, quando ele se solta dessas amarras dele de tecnicalidades, mais ou menos também, porque ainda tem muita coisa ali acontecendo no Hum. meio, mas a intensidade em si, ele carrega, e lendo numa só, eu reli o final do mangá numa só.
lendo numa só, porra, é uma crescente absurda, assim. É muito boa. É muito boa essa luta final. Igual é muito boa também, a gente meio que já tá passando pra luta final. Mas o comediante contra o Kenjaku, pra mim, também é outro momento genial, sabe? Eu gosto, porque. Até porque. E a gente conversou isso várias vezes. Mas eu acho o Kenjaku um boneco merda. Eu também acho. Enquanto personagem, eu entendo enquanto ideia, apesar de eu achar uma ideia que tem muitos mangás, e eu não acho que essa é a melhor encarnação dessa ideia, mas enquanto personagem eu acho péssimo. Eu acho uma substituição que é muito desinteressante. Eu achava o Geto muito mais interessante do que o Kenjaku. Ah, nem comparação. Nem E, comparação. e esse peso ele é solo, o personagem não tem jeito. E o personagem em si eu acho desinteressante, porque muito do que tem no Kenjaku tem no Sukuna melhor também. Uhum, Assim. uhum. Dessa criatura que vem do passado e é a encarnação do caos e que quer ver o mundo pegar fogo. É muito melhor realizado no Sukuna. E, inclusive, por isso ele é o vilão final e não o Kenjaku. Mas eu acho que o Sim. Kenjaku ele é uma versão menos interessante. E uma transformação de um personagem muito mais interessante num fantoche sem graça. Então eu agradeço que ele vá embora, mas eu acho estruturalmente bem estranho um personagem desse tamanho ter a derrota que tem. Apesar de eu achar essa luta muito boa e o final dele muito bom, olhando no todo fica esquisito. Assim. Ele Fica parece que ele vai fazer acontecer e aí ele vai embora. ele ensaiou mais com esse personagem, né? E aí ele Sim. meio que descartou ele naquele ponto. Gosto também da maneira como ele é descartado. Um momento de sutileza bastante bacana é quando ele tem a conversa antes com o comediante. E o comediante pergunta: por que você tá fazendo isso? Por que você tá querendo destruir o mundo? Ele, porque eu tô entediado e eu quero fazer coisas. E aí o comediante fala: se eu conseguisse se divertir, então você pararia? E ele fala: não sei. E aí o comediante vai, faz todo o negócio dele, eles têm a rotina de manzai. Manzai. E aí depois que termina a luta, ele fala: porra, você tava sensacional ali em cima. E imediatamente ele morre. É um momento bastante bacana essa parte com o Yuta no final pra mim, justamente por conta disso. Né? E mostra que o que ele tá pensando no mangá dele, pra além de ficar explicando tudo, que é uma fama que ele ganhou, Sim. acho eu, que levemente exagerada, né? Mas compreendo de onde Uhum. vem. Jujutsu ele é um desses mangás que não tem como eu dizer que muitas das reclamações dele eu pelo menos não entendo a raiz, sabe? Tem reclamações, principalmente nessa reta final, em que toda semana a gente tava vendo vídeo sobre, que pra mim são coisas inexplicáveis de fato, sabe? Coisas como, ele não vai Sim. mostrar flashback do Sukuna. O Sukuna ele vai ser um vilão fraco porque ele não tem motivação, ele é só agente do caos. Mas as famílias ele vai jogar fora e não sei o que. Isso pra mim são coisas inexplicáveis. Muitas das reclamações de Jujutsu pra mim são compreensíveis, apesar de que eu acho que muitas delas também partem da questão que a gente comentou antes, que é o fato de que ele tá ativamente indo contra muitos dos preceitos estabelecidos no Battle Shonen, principalmente nos Battle Shonens que ele tá fazendo direta referência, né? Sim. E o que é interessante porque isso é metalinguístico, digamos assim, porque tematicamente dentro da história ele tá abordando essa quebra com as gerações anteriores e construir algo novo, porque o que tem aí não funciona. Então eu acho interessante que na estrutura do mangá ele tá fazendo o que o tema tá reforçando. Eu acho bem legal Uhum. isso. É bem legal. O Jujutsu, ele é, acima de tudo, assim, por mais que ele não seja transgressor, igual também outras pessoas é, Acho. gostam de afirmar, ele é um mangá muito bem posicionado no tempo aí, né? Uhum. Porque eu não acho que exista uma maneira fácil de você replicar um Jujutsu. Porque o que ele tá fazendo é mais em Não. questão de ideias do que em questão de forma, apesar dele também ser muito diferente. Principalmente no começo ele era muito diferente em relação à forma, né? Não existe mais o negócio do missõezinhas avulsas de Battle Shonen, em grande parte por causa de Jujutsu, né? Até Uhum. o Chainsaw Man teve isso no começo, sabe? Então, o Jujutsu ele de fato conseguiu quebrar com
bastante dessas coisas. E, assim, eu acho que quando a gente dá um tempo, esperar respirar, esperar a fumaça passar. Porque eu já meio que cheguei na conclusão de que não existe mangá gigante no nível que Jujutsu chegou, gigante no nível que Boku no Hero chegou, gigante no nível que até o próprio Kimetsu chegou. E quando ele termina, ele vai ter uma recepção positiva. Não, é impossível. Eu de verdade acho impossível. Porque parte, né, de você ler mangá e parte do que muitas pessoas que leem mangá é, gostam na experiência é você pensar no futuro. É você Uhum. pensar, tipo, tem isso aqui, eu quero ver como é que ele vai pagar isso aqui. Tem isso aqui, eu quero ver como é que ele vai pagar isso aqui. Como você tá lendo semanal, você vai meio que catalogando todas essas coisas. Quando o mangá chega e fala, gente, acabou, aí significa que você tem uma linha de coisas ali que são impossíveis de ser realizadas. Atingidas. Eu Sim. eu falo isso e eu repito. O final de One Piece ele vai ser rechaçado por muito tempo. Vai. Por muito, muito, É, muito tempo. e, e foi assim, porque esse foi um final, pensando pra fora da história e mais em como as pessoas interagiram, que me botou pra pensar, assim. Porque eu fiquei pensando em produção de conteúdo, essas coisas, do quanto muito da percepção das pessoas é moldado por outras pessoas que estão fazendo o mais rápido e o mais de qualquer jeito possível. E Uhum, eu acho que essa imagem ela ficou muito forte comigo. E não é específico com a pessoa, mas o vídeo da mocinha lá que leu no roxo e fez um vídeo de 30 minutos falando de 9 páginas fora de ordem do último capítulo, falando como ele é péssimo. E isso me fez pensar um pouco e querer dar 2 passos para trás em como eu trato na internet, apesar de sermos um micro canal ainda, uhum, e como eu abordo arte na internet, porque eu acho que a gente tá nesse ritmo maluco, acelerado, sendo muito reativo às coisas e dando a primeira opinião que vem na cabeça, que não é a opinião que vale, afinal das contas, não é a opinião que vai ficar na sua cabeça, informando outras pessoas com essa opinião idiota e muitas pessoas não vão nem ler a história, vão acompanhar por vazamento, vão acompanhar por spoiler, vão acompanhar por vídeo no YouTube e a coisa vai deturpando, porque o arco final de Jujutsu, ele foi sendo deturpado pelos vídeos que saíam dele, que era visível que as reclamações que vinham eram de pessoas que não liam o mangá 30 capítulos, porque eram perguntas que estavam respondidas se você parasse e lesse numa boa tradução no idioma que você domina, mas a pessoa uhum. ou leu no mangá vazado no Facebook, ou leu em inglês, sendo que não sabe inglês, porque inglês sai primeiro. Então, me fez pensar, assim, não sobre o Jujutsu, mas sobre crítica de arte. Apesar de as pessoas quererem dizer que não são, elas estão fazendo crítica de qualquer forma. Eu fico pensando em quão parte disso é pelo fato de justamente o mangá ele ser uma mídia que pra gente é relativamente nova. E aí a gente não tem meio que uma ideia formal de crítico de mangá. Crítico Eu acho que de. sim. Sabe? Porque tem outras questões aí que. Sabe, muitas das questões que as pessoas reclamaram do Jujutsu perpassam o mangá. Sabe, elas Uhum. vão pra muito além disso, sabe? Muitas coisas são reclamações de esquema de você ler mangá semanal da Shonen Jump, sabe? Elas não estão atreladas ao Jujutsu, mas as pessoas atrelaram elas ao Jujutsu, né? Em grande parte eu acho interessante porque depois que teve o boom do Kimetsu, que trouxe muita gente para esse meio, né? E aí você tem as pessoas elas presenciando o fim de um grande mangá pela primeira vez, né? A gente teve dois nesse ano e provavelmente vai ter um terceiro, né? E eu acho bastante interessante pra ver como tudo isso mudou, ao mesmo tempo que é meio triste assim, né? Como é, é realmente uma questão de, pô, o o mangá hoje ele parece menos experiência de ler mangá, principalmente mangá semanal hoje, parece menos uma questão de você querer absorver
a obra e mais uma questão de você querer organizar pontos pra você se manter vivo numa discussão online, É mais né? postar na comunidade. Não é sobre o capítulo. Então. Que cria distorções, esse é o problema. Se fosse só. Ah, deixa os caras curtir, mas o problema é que isso não fica só no deixa os caras curtir, porque eles não estão curtindo. Sim. Eles estão lendo pra falar com o amigo, e aí você lê de qualquer jeito. De alguma forma isso faz sentido. E pessoas ganham dinheiro disso, então vale o primeiro vídeo que sair, é o que mais importa. Uhum. Então, todo esse formato es- transformou esse final num cataclisma. E aí saía um dos capítulos mais fodas desse mangá, que é o capítulo Do do Itadori. Sukuna e o Itadori conversando na cidadezinha. E aí o fandom só perguntava, mas quais são as regras da expansão de domínio? Uhum. E. Mas isso não faz sentido? Como assim? E É. aquilo, e aquilo outro? E eu não tô nem falando de temática, assim. Não quero uma discussão temática, mas, porra, o mínimo ali do, do que tá acontecendo na história, de como esses personagens se relacionam. Uhum. Do que tá na superfície, pô. Sim. Esse capítulo Mas é um nem grande isso existe mais. Esse capítulo é um grande discurso do Itadori falando, tipo, a minha visão de mundo ela foi alterada tanto ao longo desse tempo que nesse ponto eu já nem sei mais, sabe? Mas hoje Sim. em E dia. eu gosto. Pode ir. Pode falar. Eu ia. Não, eu só ia concluir, terminar de escrever o capítulo mesmo. Pode ir. É que você falou que pra você o Shibuya caiu, mas eu gosto talvez mais de Shibuya hoje em dia, porque pra mim ele é muito um espelho de Shinjuku, de que ele é o ponto da queda do Itadori, e aí a gente tem basicamente a mesma relação entre ele e o Mahito e entre ele e o Sukuna, só que a diferença é que ele consegue, através do suco, passar o que ele sente pro Sukuna, e por isso a gente tem, inclusive, o capítulo final em que o Mahito ficou pra trás, ele vai pra sempre ter, renascer e ser morto. Inclusive, eu não entendo como as pessoas acham muito foda o final do Itadori em Shibuya, sendo que ele tá na merda, que é Uhum. o ponto mais baixo do personagem. Sim. E então, ele ficou pra trás porque ele não conseguiu exorcizar essa maldição, enquanto ele exorciza o Sukuna e o Sukuna vai voltar pra roda de Sansara e vai renascer e talvez se tornar algo melhor do que o que ele foi, do que a mesquinharia que ele foi nessa existência, assim. Uhum. Então, eu acho que Shibuya ganha nisso e é o motivo pelo qual eu entendo o retorno da Nobara, apesar de eu não gostar do retorno da Nobara, eu acho o retorno da Nobara muito ruim. Eu acho Eu acho também. que é uma volta muito tarde. Eu não teria problema com ela voltar, mas ela volta muito tarde. E o mangá ele disse várias vezes que ela tava morta. Não foi uma vez só, ele disse várias vezes que ela tava morta pra ela não tá. E é esquisito. Eu acho um retorno estranho e deslocado. Assim, eu já não gostava do retorno do Todo, que eu acho que é um personagem que também é fechado antes. Uhum. E ele volta pra ter um repeteco que eu entendo tematicamente, mas eu achava que o Shouzo já servia como esse segundo irmão. Uhum. Então, sei lá, eu acho que tem retornos estranhos pra todo mundo lutar com o Sukuna. Eu não acho que o problema é eles voltarem e aí a obra ficar menos dark. Não, de forma O alguma. problema é De outro. forma alguma. Porque é esse ponto ele já parecia que ele tinha um controle total sobre o que ele estava fazendo e, querendo ou não, esses retornos, esses momentos, eles acontecem e dá meio que uma balada, né, na Uhum. ideia que a gente tem. Tipo, o todo, ele volta no exato mesmo capítulo que o Shoso faz o sacrifício dele, Shouzo sabe? morre. Sim. Então fica a ideia de que parece que ele trocou um pelo outro, sabe? Né? Uhum. E não Uma sou boa fã. morte do Shouzo, inclusive. Excelente morte do Shoso. Excelente. Esse mangá, ele tem um bom elenco, assim, né? No fim das Tem. contas. Por mais que ele não tenha desenvolvido todos, ou que todos não tenham tido seu momento de brilhar, né? Ele tem um bom elenco. E eu vejo muito nele também, pra mim é uma boa parte de ler Jujutsu também, principalmente considerando o ponto em que ele tá na história do mangá moderno, né? O quão Uhum. mais reativo ele foi ficando conforme ele foi passando, ao ponto de que, por exemplo, o antepenúltimo capítulo
é basicamente o Gege sentando e explicando por que que as coisas aconteceram do jeito que elas aconteceram. Sabe, os Que é personagens um capítulo conversando. que eu acho patético, Eu inclusive. acho bem fraco, né? Mas eu entendo completamente de onde vem, sabe? Entendo completamente de onde Uhum. vem, né? A reclamação das pessoas foi outra. A reclamação das pessoas foi, como assim o Yuta não morreu, não sei o que e tudo mais. O que eu não gosto é realmente o Gege sentir a necessidade de sentar e colocar os personagens perguntando por que não aconteceu isso? Por causa disso. Por que não aconteceu assim? Ah, por causa disso. Por que a gente não pôde Eu fazer acho. isso? Ah, por causa disso. Isso é bem fraco. É Nossa, bem. senta numa entrevista e fala. Não, porra, não bota no mangá. É, então. Né? Mas ao mesmo tempo aí eu imagino que ele, sendo uma pessoa que, de novo, concebeu esse mangá em cima de reação das outras pessoas pros mangás que vieram antes, eu compreendo completamente a vontade dele de evitar mais discussões que ele provavelmente tinha uma resposta pronta ali, né? E, Uhum. cara. Mas, dito isso, Hum, porra, momentos lindos do Gojo, tanto ele se despedindo do Itadori. Acho uhum, muito bom esse momento no capítulo final. Ele falando, tá com você agora, é isso aí, mano. Eu fiquei pra trás, ninguém aguenta mais um Gojo. Vamos pra frente. E uhum. um dos meus capítulos favoritos desse mangá, que também tá nessa reta final, que é o pós-morte do Gojo, com ele no aeroporto. Acho muito foda esse capítulo também. Esse capítulo é Dele ótimo. conversando com o Geto Esse e falando, capítulo é ótimo. eu tô satisfeito. Tô satisfeito. Deixei a galera pra trás lá, mas eles vão dar conta. Não precisam mais de Uhum. mim. É. Muito bom. O Gojo talvez ele acabe sendo aí um dos grandes personagens mais mal interpretados da história De moderna, certa né? forma, Pelo sim. menos. Sim. Toda a ideia do mangá é que não pode existir um Gojo. Você não pode Sim. concentrar a esperança da sociedade numa pessoa só. Por isso que o Gojo não ganha Sim. Tsukuna. É Por por isso isso que o que. Gojo não salva a menina. Não, Por isso não que. ganha do Tojo quando precisa. Sim. Por isso que você precisa de 10, 15 capítulos dos caras batendo no Sukuna. Vários Uhum. caras batendo no Sukuna, sabe? Então. É muito engraçado. Eu quero ver como é que Jujutsu vai envelhecer, porque eu sinto que vai ser bem, mas eu não sei como é que funciona hoje em dia obras com esse estigma de pior final dos shonens, né? Último. Pior final do último mês, né? É, então, né, o pior final da Até mês história do passado último era, mês. Até o final, era antes era Boku Boku no no Hero. Hero, agora vai ser Jujutsu. Daqui a pouco vai E acabar o quando Black sair o Clover e anime aí do Kimetsu, vai ser o Kimetsu de novo. vai ser o Kimetsu de novo, sim, né? Porque o Kimetsu, por exemplo, é um que meio que não escapou desse estigma, né? O Kimetsu Não. até hoje as pessoas ainda falam dele, tipo, o final do Kimetsu é péssimo. Então, assim, vamos ver. O final do Jujutsu eu não acho péssimo, eu acho um final ótimo. É uma obra que, inclusive, esperar dar um pouco de tempo, mas eu estou bastante ansioso pra reler. Eu Porque, quero reler, mas eu quero deixar assentar mais também. então, já tendo o ponto final em vista, eu acho que o caminho vai ser bem mais interessante, né? Eu quero especialmente deixar assentar os comentários idiotas que a gente tem que reagir. Pra eu Uhum. poder ler o mangá sem tanto barulho de outras É. pessoas, porque o arco final eu não consegui. Não existiu o arco final isolado, ele existiu É, em não, contraste a comentários na internet. é que eu não sei se você lia os vazados. Não. Então, eu lia domingo no Manga Plus. E Não, aí, eu lia na sexta-feira, mas eu era no lia, Scambon. eu lia domingo no Manga Plus, onde o mangá ele já tinha tido 4, 5 dias de comentário sobre, o capítulo já tinha tido 4, 5 dias de comentário sobre, e a minha leitura em grande parte era, gente, mas o que... Onde que tá todas essas coisas que vocês falaram aqui, sabe? Onde que Uhum. tá todo né, esse lixo de mangá que vocês falaram, sabe? Mas o Jujutsu ele é um mangá... Ele é um mangá que eu acho que no fim das contas, o papel dele, o que ele fez fora do mangá, é relativamente mais interessante do que o próprio mangá. Mas no fim eu acho um mangá de boa qualidade. Eu acho que ele tem ótimos momentos. Eu acho que ele finaliza bem. E eu espero que as pessoas com o tempo elas passem a tentar ver ele de uma maneira um pouco mais
pouco mais pra dentro da superfície, eu acho. Eu espero que as pessoas enxerguem a superfície, não o que elas queriam enxergar da superfície. Não precisa nem ir além, sinceramente. Né? Esse é um motivo pelo qual eu quero muito parar de ler mangá semanal. Eu não quero mais fazer parte. Quero esperar o negócio terminar, eu leio numa só, não entro em discussão momentânea, discussão instantânea e fica ali, sabe? Mas a gente vai fazer alguma coisa mais formalmente sobre Jujutsu, eu, você e o Hit, eu imagino. Então, acho que vamos ficar por aqui. Nós dois gostamos muito desse final e nós dois gostamos de Jujutsu, né? Mas, tendo em vista de que vai sair esse vídeo no nosso canal separado, né? Uhum. Como tipo, sei lá, comentário sobre o final de Jujutsu. E provavelmente vão chegar leitores do Roxo de Jujutsu no nosso canal. A gente Pode falar, chegar. a gente falar por 40 minutos que a gente gostou, talvez não seja o suficiente, guerreiro. É verdade. Então, que nota que você dá pra Jujutsu, no fim das contas? Olha, eu acho que eu vou dar uma nota 5 no vigilômetro. 5? Eu vou dar 5 também. Ele tem seus erros e tem seus acertos. No fim das Exatamente. contas. Exatamente.